Olá! Preparados para mais um vídeo espetacular? Se inscreva no canal, curte, comente e compartilha. Ajude a chegar nos 1000 inscritos. Então bora pro vídeo. O apóstolo Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, nasceu em Tarso, na Cilícia, atualmente parte da Turquia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Saulo era um fariseu judeu que inicialmente perseguia os cristãos, mas teve uma experiência de conversão dramática no caminho de Damasco por volta de 33-36 depois de Cristo. Após essa experiência, ele se tornou um fervoroso seguidor de Jesus Cristo e passou a ser conhecido como Paulo. Paulo desempenhou um papel fundamental na disseminação do cristianismo primitivo. Ele realizou várias viagens missionárias pelo Império Romano, pregando o Evangelho e fundando comunidades cristãs. Suas viagens missionárias incluíram áreas como a Ásia Menor, atual Turquia, Grécia e outras regiões. Paulo é conhecido por suas epístolas ou cartas que compõem uma parte significativa do Novo Testamento da Bíblia. Suas cartas incluem escritos como Romanos, Coríntios, 1º e 2º, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1º e 2º, Timóteo, 1º e 2º, Tito e Filemão. Essas cartas oferecem orientações teológicas e práticas para as comunidades cristãs e são fundamentais para a doutrina cristã. A teologia. Paulo desempenhou um papel importante na formação da teologia cristã. Ele discutiu temas como a justificação pela fé, a lei mosaica em relação à graça, a ressurreição dos mortos e a importância da comunidade cristã. Primeiro, justificação pela fé. Paulo enfatiza a justificação pela fé como um dos pilares centrais de sua teologia. Ele argumenta que os seres humanos não podem alcançar a salvação por meio de boas obras ou observando a lei, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Isso significa que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, e não é algo que pode ser conquistado por mérito humano. Segundo, lei e graça. Paulo discute a relação entre a lei mosaica e a graça divina. Ele argumenta que a lei não pode justificar ninguém, mas em vez disso, revela o pecado e a necessidade da graça de Deus. A lei serve como um aio que nos conduz a Cristo. Terceiro, morte e ressurreição com Cristo. Paulo usa a linguagem da morte e ressurreição com Cristo para descrever a experiência do cristão. Ele ensina que através da fé em Cristo, os crentes morrem para o pecado e são ressuscitados para uma nova vida em Cristo. Essa ideia é frequentemente expressa em termos de batismo, onde o crente é simbolicamente sepultado com Cristo e ressuscitado. Quarto, corpo de Cristo. Paulo utiliza a metáfora do corpo de Cristo para descrever a comunidade cristã. Ele ensina que os cristãos são membros interdependentes desse corpo, cada um com dons e funções diferentes. Isso destaca a importância da unidade e da colaboração na comunidade cristã. Quinto, amor e caridade. Paulo enfatiza a importância do amor e da caridade cristã. Em sua primeira carta aos Coríntios, ele escreve o famoso capítulo 13, conhecido como o Hino ao Amor, que descreve as características do amor cristão. O amor é visto como a maior virtude cristã. Sexto, esperança na ressurreição. Paulo fala extensivamente sobre a esperança na ressurreição dos mortos. Ele argumenta que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, os crentes também ressuscitarão para a vida eterna. Sétimo, combate espiritual. Paulo discute a luta espiritual enfrentada pelos cristãos, destacando a necessidade da armadura de Deus para resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Oitavo, a segunda vinda de Cristo. Paulo ensina sobre a segunda vinda de Cristo, quando ele retornará para julgar o mundo e consumar o plano de Deus. Paulo foi preso várias vezes por causa de sua fé e suas atividades missionárias. Ele passou períodos significativos em prisão e eventualmente foi martirizado por volta de 67, 68 depois de Cristo. A tradição cristã afirma que ele foi decapitado em Roma durante o reinado de Nero. Paulo é uma figura central na história do cristianismo e suas epístolas continuam a ser estudadas e reverenciadas por cristãos em todo o mundo. Suas escrituras e ensinamentos exerceram uma influência profunda na teologia cristã e na interpretação das escrituras sagradas. Além disso, sua vida e conversão são frequentemente consideradas como um exemplo de transformação e dedicação à fé. Obrigado por ter chegado até aqui, espero você novamente. Se inscreva, curte e compartilhe, bora chegar nos 1000 inscritos.